Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais um A Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e prático para você, amigo produtor. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução Podcast. E trazemos aqui dicas todo dia para a gente formar um plano para colher 100 sacos por hectare na sua lavoura de soja, mesmo com veranico ou clima desfavorável. E hoje, com muito prazer, né, João? E com muita honra, a gente estamos tendo dois convidados aqui muito especiais para nós. Né? Um, o Júlio, outro o professor Paulo Arbex, né? Lá do GPD. Então, para nós, assim, onde a gente segue, né? Que a gente é fã, pode ter certeza que a gente é fã. Treinamento, palestra, tudo, evento, o professor Paulo estão sempre acompanhando. Então, depois aqui o professor Paulo se apresenta, o Júlio também, né, comenta aqui o que a gente faz, mas só para contar para vocês que a gente vai fazer agora uma série de 3 podcasts seguidos, falando justamente de plantabilidade, da parte de semente, o quanto é importante, quanto que a gente pode ganhar de produtividade com técnicas teoricamente simples de ser implantada, né? E até uma vez um cara me falou assim que o que é uma tecnologia boa? É uma tecnologia que possa ser usada na prática. Né? Não adianta a gente ter uma tecnologia que não dê para a gente usar, senão não adianta nada, né? Então é o que a gente busca, né, professor? Aliar a teoria com a prática. Então, né, de novo, um agradecimento todo especial, professor, que eu sei que a correria é grande, Júlio, o professor Paulo Arbex. Né? Vou passar a palavra, então, professor, o Júlio pode se apresentar, contar de onde que vem, o que faz, o que não faz também, pode falar. Fique à vontade, professor, aí, uma honra enorme ter vocês dois com a gente aqui na Raiz da Solução. Obrigado, Leandro, obrigado, João. Primeiro eu gostaria de falar que a recíproca é verdadeira, né? A recíproca é verdadeira, eu acho que os bons se juntam. Ave de pena igual voa junto, que nem eu falo, né? Então, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E a todos que estão nos vendo aí, que estão nos ouvindo, falar um pouco de plantabilidade. Tá chegando agora, né, João? Estamos na época, então a plantabilidade não sai fora de moda, né, Leandro? Não sai fora de moda, e ainda mais a gente aqui compartilhando informação com pessoas que conhecem do assunto, né? Isso que é o principal. Então a gente às vezes vai falar para jornalista, ele não conhece do assunto, né? Ele pega uma pauta lá e começa a falar. Agora a gente aqui, nós estamos entre pessoas que são da terra. Então, para mim, é um motivo de grande satisfação. Me apresentando, antes de passar a bola para o Júlio aí, eu sou o professor Paulo Arbex, eu sou professor da Unesp de Botucatu, professor de mecanização lá da Unesp de Botucatu, do interior de São Paulo, e que nem eu falo, né? Sou fundador, presidente, diretor principal, CEO do GPD, né? Então, quer falar mal do GPD é comigo mesmo, né? Que é o Grupo de Plantio Direto, que para grande satisfação, nossa, hoje o Grupo de Plantio Direto é conhecido no Brasil inteiro aí. Por causa do quê? Por causa de divulgar informação. E é por isso que eu falo que vocês estão de parabéns. De parabéns pelo podcast e por todo o trabalho que vocês fazem na mídia aí, porque a gente é do bem, né? Sim. A gente tá falando coisa do bem e passando informação. Ô, Leandro, toda palestra que eu dou, eu falo assim, ó, se uma informação que a gente passar aqui já valeu a pena pra você, já valeu o ingresso. Pronto. Perfeito. É uma informação aplicável, né? Exato. Fala aí, Julito. Show. Primeiro, agradecer, né? Porque, como o Paulo disse, quando a gente se junta para conversar coisas úteis, né? Que todo mundo vai ouvir e falar, não, eu consigo tirar algo de útil daqui, 100%, é um aproveitamento muito bom, né? Agradecer, Leandro, João. Meu nome é Júlio Sérgio, trabalho hoje junto com o professor Paulo Arbex, né? Fui aluno dele, né? Então, sou agrônomo também, fiz mestrado, doutorado, tô terminando meu doutorado agora. E dos últimos anos para cá, rapaz, eu peguei a tal da plantadeira para estudar a bicha e olha, tem um relacionamento muito íntimo com ela, né? E ver que tem muita coisa que pode ser mexida, e aí que tá, né? As informações de regulagem de plantadeira são informações bem sutis, que tem que desenvolver um olhar clínico, um olhar técnico para poder fazer, né? É um detalhezinho ali que no final pode fazer grande diferença, né, Paulo?
Legal. E eu gosto de uma frase, João, que eu aprendi lá atrás com o professor Paulo Arbeck, que você falou assim, plantadeiro não é bate-bola. E o professor aqui sabe, muita coisa que a gente começou no curso faca, né? O João sabe disso. Verdade. Eu disse, moço, vocês têm que entender o professor Paulo Arbeck, a plantadeiro não é bate-bola, tem que chegar só a plantar. Ela não tem que derrubar mato, nem abrir valeta, nem sulcar, nem nada, ela só tem que plantar, moço, né? Ô, professor, vou fazer uma pergunta mais técnica em relação à universidade. Depois a gente entra no assunto. Claro. Quais são as linhas de pesquisa hoje que vocês trabalham dentro da universidade e no GPD? Ah, joia. Pô, obrigado, João. Acho que é a primeira vez que eu respondo isso, né, Júlio? Verdade. Muito legal. Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, a gente, em linhas gerais, a gente mexe com mecanização e plantio direto. Ou plantio de precisão, né? O que a gente faz? Envolve a parte de máquinas agrícolas, envolve a parte de solos e envolve a parte de cultura. Então, a hora que a gente põe, né, João, esses três juntos, é ali onde trabalha o GPD, o Grupo de Plantio Direto, que é constituído, né? Então, a gente tem alunos de doutorado, de mestrado, alunos de graduação. Também isso aí é um belo legado que a gente estava falando, estava até conversando antes, né, que a gente prepara o pessoal para sair para o mercado. Quer ver uma coisa legal, né? Eu gosto de contar isso, João. Hoje nós temos o ex-GPD, né? Quem cuida das plantadeiras da New Holland, da CNH, é a Lia, que saiu do GPD. Quem cuida das plantadeiras da Jato é o Tomás, que saiu do GPD. Quem cuida das plantadeiras da John Deere é a Gi, que saiu do GPD. Então, assim, para nós é motivo de muito orgulho, né? Essa linha de pesquisa que a gente tem é relacionado a plantio direto e principalmente mecanização no plantio direto. Então, desde a dessecação até o plantio, a gente gosta de andar nessa seara. Então, tem aluno do GPD que vai lá e estuda cultura de cobertura, tem outros alunos que estudam dessecação, tem outros que estudam mais a fundo mesmo, que a gente fala é do plantio, né? As máquinas para plantio, as plantadeiras. Legal, bacana. Não, perfeito. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente vê bastante o senhor falando, o Júlio lá, né? Mostra bastante, até tem Instagram, né? Quem quiser seguir lá, tem GPD, tem o professor Paulo Arbeck. Ô, Leandro, eu vou falar pela 20ª vez aqui. Não é pra falar de senhor. Se você chamar eu de senhor de novo, vou falar ao vivo aqui, tá, João? É costume, né? Tá bom, você, professor, vamos lá. Eu esqueço dessa história também. Você sabe que você sabe o pessoal vem me chamar de senhor já porque a gente tem os cabelos brancos. Diz, rapaz do céu, tá feia a coisa, né, cara? Então, mas você sabe quando o professor fala, tem que escutar, né? Mas não é nem por causa de idade, que eu sou mais velho que você, é por causa de amizade, né? Então... Até isso é legal, assim, que quando a gente se conheceu, né, professor, foi uma coisa bem engraçada, né, João, que parecia que a gente conhecia o professor há décadas, né, e eu acho que posso falar isso, né, professor, eu acho que temos um jeito de pensar a vida, assim, ó, perfeito, de que a gente está levando, o que a gente quer deixar, né? De compartilhar, né, Júlio? Eu acho que até acho que o Júlio pode falar um pouquinho disso, né? Porque falar do professor e da vida de vocês, né? Eu penso em que essa história de compartilhar, professor, dá sem querer nada em troca. É claro. Pronto, né? Eu acho que isso aproximou muito quando a gente se conheceu, apesar de a gente estar... Eu já conhecia o professor por causa das aulas e tal, né? E tudo, muita coisa a gente aprendeu ali. Mas esse jeito de pensar a vida e que muitas pessoas não entendem, né, professor? Parece que eles pensam, né, Júlio, que às vezes... Não, mas não existe pessoa assim, né? Não pode... Todo mundo é picareta, todo mundo quer roubar o outro. Exato. As pessoas não entendem que realmente existe muita pessoa boa que não tá nem aí, né, cara? Se vai ganhar, se não vai, só quer seguir a vida. Né, professor? E então... assim, o nosso... a nossa troca já foi dada, né, Leandro? Não precisa de nada. Cara, Deus me dá todo dia prova que eu devo acreditar nele, porque assim, só por amigos que a gente conquistou, só por tudo que tenho, só pela filha maravilhosa, esposa maravilhosa que eu tenho, quer dizer, o que eu quero mais? Se Deus ajudar, é covardia, né? E ainda tem mais uma, né? O professor tem uma filha, professor? Uma filha. Eu também só tenho duas filhas, né? Então só lidamos com a mulherada, né? Por isso que nós somos bons de falar com a mulherada, porque né, a gente já sabe que tem que obedecer, né, professor? Só pra descontrair, tem um amigo meu que anda de moto comigo, que ele fala assim, ó, lá em casa...
O que é meu é nosso, o que é dela é dela. Essa é boa, essa é boa. E até acho que isso, Júlio, de repente dá pra gente já emendar aqui com essa experiência, Júlio, por você ter, acho que sido aluno do professor, né? Contar pra gente isso, porque, professor, a minha ideia é justamente essa aqui, nós falar tecnicamente o que nós temos que levar, nós vamos falar o que nós prestamos atenção numa plantadeira, a gente vai falar disso. Mas eu acho que essa parte, assim, ó, de você unir a teoria com a vontade, né? Isso. Tu ter técnica e vontade. Até eu aprendi lá em Santa Catarina uma agora, professor, que eu achei legal. Ele falou assim, nós estávamos falando de a gente ter teoria, a gente tem que estudar, né, Júlio, pra gente poder fazer as coisas e tem que estar motivado, né? E nós estávamos falando o que é caro, o conhecimento é caro. Ele falou, Leandro, assim, ó, caro é um burro incentivado. Que o cara tem incentivo, mas não sabe porcaria nenhuma. Isso dá um prejuízo que ave Maria. Então, Júlio, eu gostaria que tu falasse, contasse um pouquinho, né, da tua experiência como aluno, hoje tá aqui no campo, doutorado, transformando vidas. Aonde que o incentivo, né, de um professor, assim, que chegou assim, cara, vai lá, acredita, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente, talvez até para inspirar mais alunos. Sim. Né? Então, conta um pouquinho pra gente aí do que aconteceu contigo também dentro do GPD e tudo mais. Né? Olha, foi uma experiência surreal, pra ser bem sincero mesmo, porque eu aprendi na prática quando a gente começou a fazer esse serviço, viajar bastante, eu entendi uma coisa, que é assim, o que é a gente aprender? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente usa a captação de dados, só que para você realmente aprender, você tem que estar emocionalmente envolvido. Porque caso contrário, você só captou dados, você não está usando para nada. E com essas viagens, o que eu aprendi? Com os treinamentos, você se envolve emocionalmente com isso, ou seja, você sente isso na pele. E isso daí te traz uma sensação de gratidão absurda. Ou seja, você gosta do que você está fazendo, isso te incentiva a procurar sempre fazer melhor para atingir mais pessoas, chegar mais longe. E eu senti isso na pele, para ser bem sincero, depois que eu terminei a graduação. Quando eu entrei comecei a trabalhar junto com o professor Paulo. E é uma experiência de vida. Eu falo que o meu ponto auge da maturidade ali, de menino para profissional, foi nessas viagens. Foi aprendendo, vendo como que as coisas acontecem ali na prática, né? E isso daí olha, chega a arrepio. Não, é emocionante. Chega a arrepio, de verdade. E o legal é que, assim, tá junto com pessoas que pensam igual a você, a mais, né? Pensam Sim. igual pra cima, te leva pra cima também, né? Não é à toa que fala que você é a média das pessoas que andam, que você tem ali ao seu redor. Né? E tá junto com o professor Paulo, a gente desenvolveu uma amizade muito grande, né? Além do profissional, a gente tem uma amizade muito grande e isso daí me cativa, né? Me cativa a fazer o que eu gosto, né? Sim. E até acho que a gente esqueceu, né, Júlio? Conta um pouquinho, tipo, ó, você veio da onde, você se formou lá, mestrado, doutorado, que a gente acabou já emendando as histórias aqui, né, professor? E conta só... É que nem diz o Paulinho Gogó, quem não tem dinheiro conta história. Mais ou menos assim. Tem história, hein? Tem história. Tu veio de São Paulo mesmo? Sim, pra você ver, Leandro, eu sou o único da minha família, ali dos entes mais próximos, até da pessoal mais afastado, que tá nessa vida do agro, né? Minha família não tem nada a ver com agro. Fui o único que fui para essa área da agronomia, né? Eu não formei lá na Unesp, formei em Garça, na faculdade particular, na FAEF. Estava no terceiro ano, através de uma ex-aluna do professor Paulo, que deu aula para mim. Aí eu fiquei sabendo do grupo e tal. Aí a gente começou, eu me interessei, mandei e-mail para ele, falei, posso fazer um estágio com você e tal. Mandei e-mail, ele respondeu logo em seguida, fiz 2 estágios, aí terminei a graduação, recebi o convite, conversei com o professor para eu poder começar o mestrado junto com ele. E daí em diante começou a minha vida dentro da Unesp. E aí a partir daí do meu mestrado, sempre trabalhando todo dia ali dentro da universidade, plantadeira para cima, plantadeira para baixo, aonde as coisas começou a fazer muito mais sentido para mim, né, nessa área da mecanização. Bacana. E aí, tamo até hoje. O professor Paulo também acho que não era do Agrofamília, né, professor? Acho que não era. Eu lembro da história que eu já escutei o podcast
Os da ICL, um milhão de vezes, eu sei que o professor tem um lá, a gente já escutou muito. Eu lembro que tem essa história que também não era, acho que era um tio, né, professor? Alguma coisa assim. Isso. Que... Nossa, legal, Leandro, lembrar dessa história, porque assim, às vezes o pessoal acha que tem que ter nascido embaixo de um pé de café, né? Pra ir pro agro. Eu acho que até pra inspirar bastante gente que quer fazer agronomia, quer fazer... mas não tenho nenhuma ligação no agro. Eu sou o maior exemplo disso. Meu pai era bancário e minha mãe professora. Né? Você queria deixar meu pai nervoso, levar ele pro campo. Né? Só que daí eu tinha um tio que era agrônomo, né? Que é agrônomo, e daí ele me inspirou. De ver as andanças dele assim, eu cheguei e falei assim, rapaz do céu, esse negócio é bacana. E daí comecei a me interessar mais pelo agro tal. Hoje eu não me vejo em outra área que não seja o agro, né? E foi daquele tio que me inspirou, não uma coisa de família, de ter nascido na roça já, porque tem bastante gente, mas muita gente. Eu vejo que chega lá o aluno e fala assim, professor, eu adoro mecanização, mas eu nunca montei num trator. Uma das aulas aulas, João, mais concorrida que eu tenho é a primeira aula que eu dou de trator, que eu ensino o cara a andar de trator. Tocar marcha, ver que é orímetro, o que é orímetro, o que é cada parte que você tem reduzida, o que é aceleração. O cara tem bastante gente que nunca foi. Uma das aulas mais concorridas. E daí a gente vê, fala assim, esse cara não vai dar certo? Claro que vai. Claro que vai. Sim. Claro que vai. Certeza. Hoje tem o cara que é um dos presidentes da ICL, não tinha nada a ver com a agricultura. Tá? Você entendeu? Também, por aí. Então é por aí. Tudo tem um começo, né? Tudo começo e pessoas que inspirem você, Júlio. Sabe? Eu vejo assim que esse é um legado que nós estamos precisando no nosso país. Né? Tipo assim, professor, tudo aqui que a gente fala é aquela historinha, um saco. Vamos pensar que cada milhão de hectare, que nós temos 40 e poucos milhões de hectares de soja plantado só de soja. Vamos botar 50 milhões, vai chegar esse ano. Vai. Se nós aumentar um saquinho de soja, né, que é ter uma planta a mais ou a menos, onde tem uma falha, uma dupla. E pode ter umas duas, três, mas tira uma, né? Tira uma. Quantos milhões de sacos a gente bota a mais dentro do Brasil, né? E o outro assim, ó, que 95% é gás carbônico e água. Né? Então tá aqui, é só nós fazer direitinho. Não muda custo, não muda nada, não precisa ter um Exact Emerge, né, professor? Pode ser uma tatuzinha, que nem a Raquel lá em 2003, mecânica. O negócio é o capricho. Eu tenho mais uma para falar dessa, né? Além da saca da soja, que, né, fazer essa conta. Uma vez eu dei uma entrevista, mas tava falando de plantabilidade, do GPD, tal, daí a mulher, a jornalista, ela teve, ela foi iluminada, eu falo assim, vocês sabiam que vocês estão ajudando a diminuir a fome do mundo? Olha aí. Falei assim, como assim ajudando a diminuir a fome? Eu falei assim, cara, se você está aumentando a produtividade, você está fazendo mais alimentos, você está ajudando a diminuir a fome do mundo. Falei assim, rapaz, nunca tinha visto por esse lado. Foi muito bem pensado. Aí eu gostei. Agro em Foco chama essa reportagem que eu fiz e foi bem legal. Bem legal. Eu acho que é por aí, né? Então, João, Leandro, vocês estão ajudando a diminuir a fome do mundo. Nós estamos ajudando, né? Nós estamos, professor. Isso é legal, Matheus e João, eu gosto de enfatizar muito isso, professor, porque, né, dentro dos podcasts que a gente faz, as pessoas, a parte técnica, de novo, se a gente não estiver motivado, a gente tem que ter inspiração, nós temos que dar um jeito nisso. Tenho certeza que daqui uns dias tem gente inspirada no Júlio, inspirada no João. Isso. Né? Tipo assim, ó, que vai seguir, que um dia a gente não vai mais estar aqui seguindo a sequência lógica das coisas. E o mundo vai continuar, professor. E eu tenho uma preocupação muito grande que é com as minhas filhas, o dia que eu não estiver mais aqui. Quem é que vai cuidar delas, né? Vamos pensar assim, que a gente não vai estar. Então, poxa, tem que vir pessoas, não é possível. Né? Então a gente vai enfrentar qualquer coisa que for para que deixem legados e a gente consiga aumentar essas pessoas. E aquela história que nós falamos antes ali, né? Os 10% faz barulho, os outros 90% ficam quietos. Nós temos que fazer os 90% fazer barulho. Fazer barulho, né? Então pronto, moço, vamos lá, dar a cara a tapa, né? E os caras achar que é simples e tal, né? Mas vai lá. Ô, professor, tem uma história agora que não tem jeito, cara. Eu tava assistindo uma palestra do professor. coordenando o tempo aqui. Daqui a pouco nós falamos de plantabilidade, né? O professor fala umas contas. Aguenta aí um pouquinho mais. Não, é legal a gente ouvir as coisas que não ouve todo dia, né? Isso aí. Mas o professor Paulo Arbex contando uma... E aconteceu lá em Londrina, professor. O professor tava fazendo a palestra e depois o professor falando assim, que da regulagem da sujeira que tem, até que isso na verdade já é assunto técnico, né? Mas o pessoal não limpa lá a rosquinha do adubo, não vai lá olhar, limpar o tiradorzinho lá,
E, tipo assim, acabou a palestra do professor Paulo Arbex, assim, já era um se levantando, indo embora, né? Eles, mas, moço, ainda tem umas palestras. Não, você tem que ir lá ver a plantadeira, porque já tô perdendo. Tá 2 sacos aqui, acho que eu não limpei esse negócio aí. E tal. Demais. E aquilo lá me chamou muita atenção, assim, ó, de uma informação tão preciosa. Não sei se a palavra é simples, mas uma coisa tão, parece que na cara. Né, professor? E às vezes, né, Júlio, eu vejo você mostrando lá também, né, nos vídeos lá. Poxa, limpar um negócio, lubrificar, não botar grafite, né, professor? Que o cara liga a turbina lá, todo mundo fica preto lá pra trás. Parece que tá pegando fogo. Eu vou aproveitar o gancho. Isso. E eu vou introduzir a parte técnica, senão não se conta a história. Mas, ó, pegando por esse lado que você falou, Leandro, parece dicas simples que fazem a diferença, né? Professor, eu vou te fazer uma pergunta seguinte, pro Júlio também, fica à vontade. Um bom plantio começa na revisão da plantadeira? Exatamente. O bom plantio começa na plantadeira. Eu falo assim que não precisa ser nova, João. Plantadeira não precisa ser nova. Ela precisa estar bem revisada. Tá? Esse é o caráter básico. Eu falo assim, rapaz, como é que pode? Às vezes a gente... O bem mais precioso nosso... né? Durante o plantio é a semente. Como é que eu posso pegar aquele negócio e colocar de qualquer jeito no solo? Se for pensar, você fala que é básico, né, Leandro? Eu também acho que é básico, mas a gente às vezes esquece do básico. Por quê? Por causa que a gente vai lá e faz a coisa mecânica. Uma das coisas que eu mais estou vendo ultimamente é assim, acho que por causa do celular, não sei, das novas tecnologias que tem aí, a turma perdeu o poder de observação. Uhum. Ah, legal. Nós perdemos o poder de observação. Então, você quer coisa mais simples do que você perguntou? Eu vou assim, tudo começa na plantadeira. Cara, como é que eu quero um plantio de 100 sacos por hectare se eu tô com uma plantadeira ruim? Não tem liga. A conta não fecha, né? Não tem, a conta não fecha. E para falar de revisão de plantadeira, tá aí o expert, né? Ô, Júlio, conta pra nós, não, como é que começa essa revisão? Na verdade, qual que é o seu lugar clínico? Quando você chega numa máquina ou numa fazenda, por onde você inicia? Muito bom. Você já chama o operador ali que conhece a máquina? Quais são os passos a passos aí? Bem, eu gosto de falar que assim, a gente separa a semeadora por partes, né? Eu gosto de separar ela entre a parte de baixo e a parte de cima. Porque a parte de baixo é a que tem contato primeiro com o solo, né? Então igual o professor fala, é uma linha industrial. Uhum. Né? Uma parte depende da outra. Se a parte de baixo ali tá tudo ok, disco de corte, sulcador, parte de deposição de semente, para finalizar o suco lá atrás, a gente começa a subir para o distribuidor de fertilizante, distribuidor de semente, certo? Primeiro, segundo passo, o terceiro, realmente a gente chama o operador, porque quem sabe da plantadeira não é o dono que compra, quem sabe é quem opera ela todo dia. Chama ele de lá e fala, qual que é o gargalo, qual que é o problema que você tem com essa máquina aqui, né? Baseado na área que você tem. Né? Por quê? Porque, igual o professor fala, não tem receita de bolo, né? Eu posso ter 2 plantadeiras exatamente igual. Se eu tenho 2 áreas diferentes, o comportamento é totalmente diferente, né? Então, entender o gargalo da área é um ponto muito importante também, né? E voltando pro básico, para a plantadeira poder, né? Você vai viajar, você tem que fazer manutenção no carro, né? E a manutenção da plantadeira, ela tem, eu acho que é o sem medo de falar, é o ponto que a gente mais peca hoje. A cada 10 plantadeiras que eu vou visitar, 10 tem coisa pra fazer. 10 tem coisa pra fazer. O professor Paulo ainda fala assim, contando história, né? Agora é minha vez. O professor Paulo fala assim, se eu pegar uma máquina e não tiver nada pra trocar ou pra revisar nela, eu vou embora de a pé pra botar tudo. Já vi o professor falando isso aí. Ô, João, vou dar um exemplo simples do que tá acontecendo agora. Tem uma equipe nossa, né? O Biral e o Arthur estão lá revisando plantadeira. O cara falou assim, ó, vou começar a plantar. Hoje é? 20. 20. O cara falou assim, eu vou começar a plantar o milho, né? Daí, na terça-feira, a minha equipe foi lá na segunda-feira, chegaram lá em São Gotardo. O Biral falou assim, ligou pro produtor e falou assim, podemos ir aí ver a sua plantadeira antes de você começar a plantar? E era para eles acompanhar o plantio, chegar e ver o que tá... Só que o que aconteceu? Foi fazer essa revisão antes. Bateu o que é olho clínico, né? Bateu o olho, o disco de corte, o turbo lá estava montado do lado errado. Olha só, virado. Quer dizer, já ia começar plantando errado. Então, coisas simples. É isso que você fala, né, Leandro? Coisa assim. Coisas simples, João,
que vai lá, só de inverter ali o lado do turbo lá, eu tenho certeza que ele ganhou muito mais que um saca por hectare, viu, João? Mas é olho clínico, assim, eu falo que não é difícil você regular uma plantadeira, mas assim, você tem que, detalhe, é checklist. Você tem que fazer o checklist perfeito. E eu não sei, João, assim, pra mim, isso, professor, ir linha por linha. Linha por linha. Porque eu lembro a primeira vez do sem saco lá, da fazenda que eu trabalhava, professor, que foi a melhor planta que eu fiz, assim, ó, foi a planta que o dono da fazenda não tava. Né? Porque, e não tô querendo falar, assim, do dono que realmente ele não participa. Eu já tô entendendo o que você tá falando. Não tô querendo falar mal de ninguém, muito pelo contrário. Não. Mas por quê? Nós tínhamos 3 plantadeiras de 36 linhas, eu larguei uma ao meio-dia, a terceira eu larguei no outro dia ao meio-dia. Né? Porque geralmente o agricultor chega, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar muitas vezes, professor, porque doa quem doer. Né? Poxa, eu falo assim, e se é gaúcho ainda que deu uma chuvinha e o vizinho largou, ele tem que dar aquela ansiedade, né? Eu falo, e a gente tem que comprar Rivotril, né, para os caras, né? Eu disse, cara, o que aconteceu? Porque eu quero colher sem saco, cara, é linha por linha. Isso. Né? Então eu fui olhando linha por linha, e deu a casa que ele não tava naquela, porque senão tinha que largar tudo, né? Uma atrás da outra. Até que eu chegasse na terceira, já tinha plantado um dia. Isso. Aí uma bandeira de 36 linhas, 6 por hora, sei lá quantos que tá, já plantou 200. Isso. Né? Já perdemos 200 sacos, vezes 150. Então, a gente foi largando uma por uma e fomos detectando, porque às vezes, atrás da roda, por exemplo, né, professor, acho que pode... Atrás da roda é uma coisa do trator, é mexido, né? Mexido, o disco de corte, né, professor? Eu gostaria que, né, Júlio, vocês falassem um pouquinho disso, professor, porque eu sei que tem muita gente plantando hoje, né? E vão, talvez sábado, estão lá no trator. 20 dias. Essa é a vantagem do celular, né, professor? Que hoje tá lá e pega a Starlink lá, né? Joga no trator, lá se for o caso, e vai assistindo as aulas, né, professor? Exatamente. Mas isso, professor, eu gostaria, assim, de ponderar para vocês, assim, contando essa história que dei. Não tivemos 1 hectare de replante, professor. Nenhum naquele ano. Olha. Porque eu só larguei, e era 5 mil hectares. Né? Então, assim, poxa, foi assim, dedicado assim, cada linha, enquanto não ficou perfeito. Leandrão, o foco era o plantio. O foco era o plantio. Não era todo mundo focado no plantio. Então, não era o cara focado no plantio, o outro buscando na peça, rapidez, outro... Não, a gente já tinha revisado tudo. Né? Por isso que eu ia... Na hora que larga, né, professor? O senhor sabe. A gente imagina que a umidade está de um jeito, o disco de corte é uma pressão. Eu sei que hoje até só aperta em botão lá, às vezes a plantadeira hoje até meio que tem sensor lá e se regula, né, professor? Então, eu gostaria que vocês, professor, falassem um pouquinho disso, assim, de as pessoas... Calma, né, gente? O mundo não vai acabar. Isso. Deixa que o vizinho arrocha lá e qualquer coisa, daqui a pouco, né, tá lá arrendando as terras dele, sei lá, comprando, né, professor? Porque isso eu gostaria, assim, professor, que pra mim hoje... Eu fui gerente de fazenda, cara, muitos anos. E, professor, a maior dificuldade que eu tinha era de as pessoas, assim, que às vezes chega assim, não, tem que largar e... Então, professor, eu gostaria que falasse um pouquinho disso para mim, que para mim é uma importância muito grande. Leandrão, vou só fazer uma pergunta antes dessa, você já emenda na do Leandro. Professor, com quantos dias seria o ideal para começar a revisar uma plantadeira? E aí depois o senhor já comenta essa parte do plantio. Tá. Nós temos uma média. Quantas linhas faz por dia, mais ou menos, né, Júlio? Olha, a gente chega a fazer 100 linhas por dia, né? Isso de levantamento do que tem que ser feito. Do que tem que ser feito. Do que tem que ser feito, né? Aí mais tempo para trocar, para tudo, né? Isso, depende muito da condição da máquina. Por exemplo... Vai que tem que trocar muita coisa. Tem uma história legal que aconteceu comigo no Mato Grosso do Sul, tava junto com a equipe lá fazendo a parte de revisão de máquina. As máquinas mais bem cuidadas, a gente fez 3 máquinas no dia. Só que teve uma condição, a gente pegou uma máquina e ficou 2 dias nela. E abre turbina, essa turbina aqui deu ruim, vamos ver a hélice, retentor, tudo, condena a turbina. Então depende muito do estado de conservação da máquina. Sim. Né? Mas na média gira ali entre 80 e 100 linhas no dia de levantamento técnico. Levantamento do que está faltando. Que precisa ser então feito. Mais ou menos aí antes do plantio, pelo menos uns 40 dias para revisar ela completinha. Entre levantar, pegar peça, trocar... Isso. É que daí o pessoal quer emendar uma safra na outra, né? E por aí vai, né, João? Porque aquela foi mais... Aguenta mais um pouquinho. não precisa trocar, não aguenta uma safra. Dá um pouco. Mas assim, e respondendo também uma coisa, até para desmistificar, João, o que o Leandro... O tão certo que o Leandro falou... Qual que é a frase que a gente ouve assim, ó? A máquina se regula no campo, não é isso? A pré-regulagem é no barracão. Tu já deixa meio pronto. Você tem que deixar meio pronto, que isso aí vai te facilitar.
Por causa do seguinte, você fala assim, eu tô perdendo tempo? Eu tô ganhando tempo. Porque, é que nem eu falo em palestra, porque o rendimento operacional nosso tem um item lá que se chama eficiência. Então, por exemplo, não, eu quero andar rápido, velocidade, e daí acontece alguma coisa com a máquina, eu vou lá e fico parado com ela, perdi minha eficiência, perdi a disponibilidade da máquina, né? Então a máquina, ela tem que ir perfeita para o campo, ou quase perfeita, dentro do possível da sua possibilidade ali, você vai lá e deixa ela o melhor possível. Por quê? Porque daí você vai parar muito menos. Então você não está perdendo meio dia para você fazer revisão lá, pelo contrário, você está ganhando um baita de um tempo, que é a disponibilidade de máquina. Ô, Leandrão, ó, que dica sensacional. O tempo da revisão pré-plantio, depois a revisão no barracão, e depois, quanto tempo? Um dia soltado na lavoura, acompanhando o que foi feito no barracão. É isso aí. E uma coisa que eu fazia, professor, muito como gente, poxa, eu já estava acostumado com a plantadeira marca X naquela palhada. Poxa, só que a gente planta uma vez por ano, né? Então, 12 meses, a gente não lembra nem 6 meses pra trás, né? Então, vamos falar assim, ó, não imagina... Eu almocei hoje, né? Agora dá pra pôr no Covid. Eu tive uns 3 vezes Covid, mano. Mas por isso que serve as porqueiras de celular, moço, e caderneta. O que eu fazia? A regulagem que eu fiz lá, eu tava plantando uma regulagem X que deu certo. Qual é que era? Vamos lá, no tempo das engrenagens, claro. Ou que seja... Sim. Tem um gabarito. A pressão da mola lá, naquele, o disco X, às vezes até a regulagem atrás do carrinho, né, do V, eu sei que tem desgaste e tal, mas eu deixava anotado. Porque daí o que acontece? Porque eu lá ia lembrar como é que tava o carrinho lá 12 meses atrás. E tudo certo, né, Leandro? Plantei bem naquela regulagem, pronto. anotei. Tá, mas daí eu largo aquela história pré-regulada. Pré-regulada. Né, e daí, claro, depois da condição que tá lá, a gente muda. Isso, né? e que fique claro também, ninguém tá falando, daí você não mexe mais na máquina, pelo contrário. Tu só vai lá ver. É lá, exato. Se tem umidade, tá juntando barro na rodinha, daí você... É diferente, né? E tem cada item ali, né? Eu acho que isso era... eu acho legal eu acho que sim, tem um legado tão grande o GPD nesse sentido, porque às vezes, né, é um limpadorzinho, né, professor? Tipo, às vezes um tirador de dupla que tá desgastado, porque fica velho, gasta, né? Não tem jeito, né? E às vezes é um custo tão pequeno aquilo. Cara, o cara tem uma pantadeira de 60 linhas, ele vai gastar 20 mil, né, professor? Mas peraí, mas é uma pantadeira de 60 linhas. E que nem um cara falava pra mim que ia ter uma Hilux, tem que ter dinheiro pra pôr diesel nela. Vamos falar assim, ó. Senão, então, mas assim, ó, eu acho que isso, sim, ó, é um legado legal de as pessoas realmente entender, peraí, são peças, elas desgastam e você tem que olhar lá no detalhe. Eu gosto de uma outro lá que o professor conta que o cara tava embuchando lá o canhão, lá o condutor, que daí já tem a voltinha lá embaixo, pra não embuchar, ele pá, né? Não embuchou mais. Cortei fora? Cortou fora, já perdeu tudo. E né? perguntou pra mim, o que o senhor acha? Rapaz, eu falei assim, essa é muito boa, rapaz. O cara falou assim, eu cortei, professor, não tem mais problema de juntar barro lá, só que a plantabilidade não ficou muito boa. Daí eu falei assim, você já desceu do ônibus em movimento alguma vez na sua vida? Daí ele falou, não, eu falei assim, experimenta pra você ver o que acontece. Você vai rolar pra frente, é a mesma coisa da semente. Quanto maior a altura lá, ela vai rolar mais. Isso é uma informação até muito importante, né? Hoje, como a gente fala, né, João, estamos largando o plantio aí, a parte de a gente colocar, né, professor, a conta, que até a Júlio pode falar isso, professor, quanto que perde, né? Eu tenho uma informação hoje, professor, que até acredito que, não sei se vocês têm ela assim em números. Um tempo atrás eu peguei isso que, tipo, por cada 1% de coeficiente de variação, a gente perde quanto de produtividade? Tem esse número, professor? Tem. Dá por volta de 10 quilos. 10 quilos? 9,8 quilos, mais ou menos. Tá, e uma semeadeira... E um CV, CV aceitável. O que seria... Não, vamos lá, então, acho que o negócio seria 0, né, João? Não sei se você tem ou não, né? Mas então, vamos lá, pegar uma plantadeira... Uma boa, que tá bem reguladinha, quanto que nós temos de CV? E uma que o cara tá, assim, naquela história, meio a boca, professor. Quanto CV dá? Quantos por cento de coeficiente de variação, Júlio? De repente também tem. Legal. Então, vamos lá, ó. Porque a gente tem que colocar isso aqui, por isso que serve podcast, pra gente desmistificar alguma coisa
algumas coisas, que a turma vem com receita de bolos. Até o que é CV, coeficiente de variação, professor, que muita gente nem Coeficiente de sabe. variação. Então, coeficiente de variação é que você vai medir uma distribuição. Coeficiente de variação na estatística é medir distribuição, uma distribuição numérica, tá? E o pessoal faz um rolo danado dos matemáticos. Eu falo assim, ó, a coisa é muito simples. Sabe o que é CV, coeficiente de variação? É quanto desvia da média. Se ele desviar bastante da média, dá um CV alto. Se ele desviar pouco da média, dá um CV baixo. Não é mais fácil de entender o CV assim, né? Então, quer dizer, a gente quanto menor CV, melhor. Tem como ficar CV zero? Não. Não dá. Certo. Você plantando com máquina não tem como CV zero, só se você plantasse numa régua. Então vai ter eu vou ter um CV. Quanto mais baixo, melhor. Só que daí vamos lá. A turma vem com receita de bolo assim, ó. CV para baixo de 30, CV para baixo de 30 é bom. Vai plantar lá na Lagoa da Confusão com CV 30. Você entendeu que, primeiro assim, ó, são duas coisas básicas para falar bem rápido para vocês. O CV tem um CV próprio para cada população de plantas. Entendi. Se eu Legal. plantar, ó que dica, ó, se eu plantar 20, vou plantar um desafio, eu planto 20 sementes por metro. Entre uma semente e outra eu tenho 5 centímetros, beleza? Certo. Eu vou lá e vou plantar uma variedade de 10 sementes por metro. Eu tenho 10 centímetros entre uma outra. 1 centímetro que eu plantei de 10 são 10%. 10%. 1 centímetro que eu plantei 20 são 20%. Uma tolera um CV maior e a outra menor. Exato. Entendi. Você entendeu, João? Então começa assim. Por isso que tem um CV para soja e um para milho. Uhum. Né? Daí outra coisa. Daí que eu falo de receita de bolo. Tem como eu comparar o CV? Vamos aqui na Bahia, mesona de bilhar, com pouca palha, plantando com uma máquina de tecnologia alta. Tem como eu comparar o CV lá do Paraná? Lá do Paraná, terra tudo dobrada, ou coisa 20 toneladas por hectare de braquiária, de palhada, tal, plantando com uma máquina mecânica. Então não dá para comparar. Aí que tá a cereja do bolo. A hora que eu faço essa avaliação, eu vou fazendo o quê? Uma melhoria contínua. Esse ano deu 50, então minha meta é baixar para 45, para Então 40. o CV tem que ser trabalhado dentro da sua fazenda, na sua Dentro condição, da não sua- comparar com o outro. Exatamente, O cara João. tá fazendo um CV de 30 no Exact Emerge, alguém na fazenda tal. Por que nós estamos com 35? E sabe por que eu tô falando isso, João? Agora aí tá pro ouvido todos gerente, supervisor, porque do escritório é fácil. Uhum. Do escritório é fácil eu chegar e falar assim, viu, tem que melhorar lá o CV lá. O cara nem conhece, às vezes nem conhece a área lá. Vai plantar numa terra dobrada assim, eu duvido que você consiga menos que 30% de CV. Entendeu? Então por isso que tem que ser comparativo, tem que ser área a área. O CV é uma medida de avaliação, né? Pra você ter um parâmetro, né? Para você ter um parâmetro, Isso. tem que saber o que está acontecendo. E mais uma coisa que a gente não pode colocar isso daí como uma informação isolada. Por quê, Júlio? Vamos colocar em exemplo. O milho. O milho ele é muito mais responsivo à distribuição do que à profundidade. Já o algodão é muito mais responsivo à profundidade do que espaçamento. Perfeito. Então você tem que, não é pegar, você vê isso daqui, eu sei toda a informação do mundo. Não. A agricultura é legal porque ela é dinâmica, a gente tem que entender o contexto geral. Entendi. Ô, Leandro, não sei se você já escutou, mas eu já escutei direto assim, ó. Cara, nós temos que plantar o milho num foco melhor, porque o milho ele não tem aquela compensação, então a distribuição tem que ficar top. A soja, se ela tiver alguma coisinha variando ali, vai. Você já escutou essa? Muitas vezes, né? Então o professor fala Então é disso daquilo também. que a gente fala. Eu falo assim, ó, é o foco do cara. É um foco. Eu tenho que melhorar a cada ano dentro da minha fazenda e variando a cultura, o que ela tolera, o que ela não tolera. E eu acho que por aí vai, né? E prestando atenção, né, professor? Eu acho muito assim que a pesquisa, talvez me corrija se eu estiver errado, professor. A pesquisa oficial, a científica lá da universidade, ela nos dá norte. Vai por aqui, o coeficiente de variação tem que ser menor, né? E te dá dados para isso. Agora depois você tem que ir para dentro da fazenda. Você vai pegar aquela tua plantabilidade que você mediu, anotou, beleza, colheu tanto, né? Separa. No outro ano você fez diminuiu 5%, colheu tanto e começa a fazer uma curva, comparando as coisas e faça isso dentro da fazenda e dá serviço, né? Dá serviço. Exato. Mas que a gente tá fazendo o que mesmo, né? Da lavoura, né, professor? Você falou uma coisa muito legal e é polêmica, ô Leandro, é a respeito da pesquisa, né? Porque tem gente
Você já ouviu isso? Falou assim, não, aqueles caras estão acostumados a plantar em vasinho. E jogar pesquisa como se não valesse nada. E ao contrário também, tem muito pesquisador que vai lá e acha que a pesquisa dele é a melhor do mundo. Serve para tudo. Né? Então, você foi muito correto na sua colocação. Assim, a pesquisa é o norte. E outra coisa, aí eu posso falar de nós, né? O GPD faz pesquisa aplicada. O que é isso? Vira lá o João e fala assim, ó, tô com esse problema aqui, professor, que é velocidade de plantadeira empalhada de trigo. Vai lá, a gente faz a pesquisa de velocidade de plantadeira com aquele resultado nosso com um ambiente científico. Né? Isso é pesquisa aplicada. Se não, você começa a discutir o sexo dos anjos, eu vejo aí umas coisas... umas teses, umas dissertação... Que vai ser engavetada. Que vai ser engavetada, ou se não... Que nem eu falei, é polêmica, assim, você querendo puxar, atender para um lado, entendeu? Esse é o pior de tudo. Então, a pesquisa tem que ser aplicada. Tem que ser uma coisa, uma dor, que nem eu falo, né? Uma dor que o produtor tem lá, que daí a gente vai lá e coloca hoje 100%, né, Júlio? Dos trabalhos que a gente faz no GPD, 100% é alguma dor do produtor que fala, olha, precisamos... Reúne lá no GPD e fala assim, não, precisa estudar isso aqui. Quer ver uma coisa legal que aconteceu, ô Leandro? No Mato Grosso do Sul, a gente tava lá, e aí, observando o cara fazendo um tratamento de semente, uma fazenda pequena, fazendo tratamento on-form e tudo, ele colocando o grafite junto com o tratamento de semente, batendo tudo junto. É isso. Aí eu olhei aquele negócio e falei, moço, a gente precisa entender melhor, vamos levar para dentro da faculdade. Levei para dentro da faculdade, reunimos o pessoal, falamos, vamos fazer isso. Com toda a metodologia científica para realmente ver se aquilo lá era viável, por quê? O que passa na cabeça do pessoal? Eu preciso otimizar meu tempo. Sim. Eu vou bater a semente, deixar secar, colocar lá de novo para colocar o grafite? Não, vou colocar tudo junto. E aí a gente leva para dentro da faculdade, faz a pesquisa, fala, e aí, vale a pena ou não? Uhum. Até onde ganhar tempo no operacional ali vai afetar a minha qualidade. Então a gente tem que achar esse equilíbrio. É o operacional versus o agronômico. Isso, né? e aí isso é a pesquisa aplicada. Eu dou muito valor, professor, sempre assim, a parte da pesquisa, como você falou, professor, é tipo, às vezes o pessoal tenta separar, né, não, o pesquisador de estufa, o agricultor não sei de quê. Existe, né, a gente sabe disso, que tem gente que vive lá para escrever artigo científico, para botar numa revista internacional, aumentar o salário, aquela história toda, mas também assim como tem muito agricultor que também faz do lado inverso a mesma coisa, né? E para mim, sempre eu sou muito agradecido por isso, porque a gente fala aqui, a gente estuda muito, professor aqui, o João, o Matheus, a gente gosta muito de estudar, e tem tanta coisa boa de artigos científicos, de pesquisa dentro do Brasil, mas tanta coisa boa, professor, assim, o que é a minha maior angústia, professor, e por isso que nós estamos aqui, eu, João, Matheus, Raiz da Solução como um todo, e que nem tal o GPD, é transformar isso para o agricultor. Né, professor? Então, assim, eu disse, poxa vida, tem tanta informação de fisiologia de planta, de nutrição, de mecanização, que só que tem que vir para o campo. E aí, às vezes, a linguagem ela tem que ser diferente. Né? Então, ou a gente... o cara que é pesquisador, beleza, ele está fazendo lá a pesquisa dele, pronto, esse é o dever dele. O agricultor, o dever dele é plantar e tal, mas o que nós precisamos é mais gente fazendo o meio de campo, né? Entre o goleiro e o atacante tem que ter o meio de campo. Tem que ter o meio de campo. Então, acho que esse é o grande gargalo da agricultura brasileira hoje, que consiga ler inglês, apesar que hoje, né, professor, coloca ali, tudo é traduzido. Inteligência artificial. Mas eu faço uma pergunta, professor, assim, por que os artigos científicos só são escritos em inglês? Né? Beleza, o João sabe inglês, eu sei inglês, mas 5 milhões de agricultores não sabem inglês. Por que tem que ter um meio de campo, Leandro? Então, exatamente o que você falou, tem que ter um meio de campo que pegue uma coisa assim e torne isso aí fácil, entendeu? Isso, que torne aplicável. Isso fácil, aplicável. Eu vou dar o maior exemplo pessoal que eu tenho, um testemunho aqui para vocês, né? Eu já trabalhava com plantabilidade, faz 22 anos que eu trabalho com plantabilidade. Em 2014 teve uma greve na Unesp. Uma greve parou tudo e eu não paro. Eu falei assim, não vou parar. Fiquei lá na minha sala lá, eu fui lá e falei assim, eu vou ler todos os artigos de plantabilidade do mundo. Coloquei isso na minha cabeça. O que eu peguei? Fui lá e peguei todos os artigos, daí você começa a separar. Aquilo lá deu um pulo na minha carreira, deu um salto, João.
Assim, porque daí você começa a separar, isso aqui é bom, isso aqui não é tanto. Aí você tem 10 resultados com um disco de corte lá, e daí tem, de 10, 9 tá aqui e 1 tá aqui. Você vai lá e fala assim, não, então a tendência é esses 9 aqui. Você começa a separar o joio do trigo, né? E isso aí me fez, assim, crescer tanto na carreira de ler artigo científico e saber separar o que é bom e o que é ruim. Não, perfeito, senhor. Eu acho que isso é muito bom, e daí a gente vem para trazer para discussão. E eu acho que esse talvez seja o legado, né, Júlio, assim, que a gente tem que fazer, de realmente, assim, primeiro, o professor não subestimar o agricultor. Exato. Né? Ele é uma pessoa inteligente, cara. Né? Eu falo, sempre tem os 10%, né, professor, que não prestam. Né? Só tem um ramo aí que eu falo que 90% não presta. Não vamos falar disso. Né? Mas 10%. Cara, se quiser, nós falamos também. O professor até vale a pena no Instagram, o professor de domingo lá, ele coloca uns treinos pra gente pensar lá. Né? Dá as cutucadas. Dá as cutucadas lá, né? Então aqui vale a pena. É por aí que nós temos que fazer. Eu admiro pessoas de coragem, Júlio, sabe? Eu falo pro João aqui, né, que hoje nós estamos precisando de pessoas de mais coragem um pouco. E dar a cara a tapa, bata, não tem problema. Exato. Né? A gente tendo amigo, a gente tendo família, a gente aguenta. Né? Isso aí, vamos falar assim, então, sabendo, assim, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Né? Nós sabemos quem nós somos. Né? Então, pode bater à vontade, não tem problema, né? Então, professor, mas essa história de... Você não acredita o que eu recebo de burdoado lá, não, né? Eu acredito, porque agora eu dei um nome para os haters, eu vou falar assim, agora eu chamo os caras de Darth Vader. Porque, né, eles têm o lado, tem a força, né, que nem fala lá do Star Wars, né, tem a força, mas tem os caras do lado bom da força e tem os caras do lado negro da força, né, que os caras têm a força, eles têm conhecimento, né, mas eles estão do lado obscuro da força, que é o Darth Vader. Então, pra mim, hater agora é Darth Vader. Legal. Porque, né, assim, esses caras, eles podiam ajudar e eles... Atrapalham. Mas eu acho que, então, professor, nosso legado é justamente, poxa vida, o agricultor é que tá lá, né? E quem, talvez assim, essa história de a gente ser, né? Eu nasci dentro de uma lavoura, professor, de soja, então a gente já quebrou, a gente já perdeu por pedra, a gente já a soja foi, professor, acho que tá ruim $13 o bushel, eu já tive soja 6, pode piorar, né? Então a gente foi indo e vai indo, né? Mas o agricultor é o nosso... É o nosso, assim, que, na verdade, o nosso ganha-pão vem tudo dele. E o que paga a conta, né? Poxa, então... A dedicação do professor, do Júlio, chegar lá na plantadeira, a gente ir lá, e às vezes o cara não entende, não sei o que e tal, mas vamos levar essa parte da pesquisa, ela é muito importante, porque o norte, que a gente fala da pesquisa, ela nos ganha tempo, né? Porque tu vai lá, tu faz no vaso, não tem problema nenhum, mas lá vai falando, isso aqui aconteceu aqui, ó. Em 3 metros quadrados, testou lá um disco de corte, uma rodinha em V, tu já viu, vai por aqui. Quanto tempo a gente ganha? Já pensou nós pegar lá? Não, e uma outra coisa, quanto dinheiro nós perdemos? Que daí nós vamos testar em 1.000 hectares, que na Bahia tudo é 1.000, né? Vamos falar assim, né? Mas que seja em 10, né? Porque é proporcional o ganho de cada um. Então, eu vou lá testar em 1.000, poxa, vai o Júlio lá, vai o professor, testa pra nós, vai por aqui, que é mais ou menos aqui. Pronto. Eu acho que é por aí que nós temos que fazer, mas daí nós temos que aprender a divulgar isso aí, sabe? Como vocês estão fazendo, né? E eu acho que é o seguinte, nós não podemos esquecer que toda a evolução da nossa agricultura veio da pesquisa. Então, assim, eu sou hoje a gente vai lapidando, o pessoal gosta muito de falar, né? Nem tudo que tem teoria se aplica na prática. Tudo bem, mas se você viu que não aplicou na prática, é porque veio de uma teoria. Isso. Então, tudo tem por trás uma pesquisa. Sim. Então, cara, se a gente não fazer essa extensão bem feita, como nós estamos fazendo, cara, o produtor não vai andar. Então, assim, cabe a nós fazer isso. E assim, João, é muito legal o que você está falando, porque o Brasil é o único lugar que parece que é um crime. As empresas, por exemplo, as empresas agrícolas estão dentro da universidade. Ela fala assim, você está se vendendo para amigo. Pega uma multinacional, ela não precisa ter um corpo de pesquisa. Ou coisa ela quer, ela tem que vender. Ela tem que vender, tem que fazer o comercial e tem que fazer desenvolvimento. Não é muito mais fácil ela chegar e falar, ô GPD, testa essa máquina para mim e vem com o resultado. No mundo inteiro funciona assim, só no Brasil parece que é um crime. Parece que é um crime, tá uma empresa dentro dentro da universidade. Eu falo assim, rapaz do céu, ó como é que nós estamos com os valores invertidos. Todos. Você falou de produtor, né, Leandro? Eu falei assim, cara... eu faço uma pergunta aqui porque eu fiquei muito emocionado, né? Eu falei negócio de empatia num dos domingos das reflexões aí,
Falava assim, cara, o que aconteceu no Rio Grande do Sul lá? Quem que... eu vi um produtor falando assim, perdemos tudo, mas, cara, outubro tá aí, né? Começa tudo de novo. Cara, é forte, né, professor? Pelo amor de É Deus, diferente. cara. Pelo amor de Deus. E daí chegar a ter que ouvir ainda, o nego tá uns idiotas aí falando, tá envenenando as crianças, tá não sei o que. Eu falo assim, pelo amor de Deus, cara, tem um pouquinho de empatia. É exatamente isso, professor. Então, eu vejo que isso é interessante. Hoje, dentro da agricultura, tá se criando. Mas, graças a Deus, tá mudando isso, professor. No sentido, assim, onde a gente tá ficando mais unido, né? As pessoas boas estão aparecendo, né? E essa história da pesquisa tá ligada nas empresas, né? É uma crença isso que, na verdade, incutir na cabeça da gente que pro brasileiro todo mundo não presta, né? E depois, tipo assim, tu tem que provar que tipo, teoricamente tinha que ser todo mundo inocente, né? Depois tu julga. Não, é o contrário, te julgam já culpado antes de fazer essas coisas, né? Tem que provar que é... Mas, professor, só que chega uma coisa assim que tem que ter homens, né? E mulheres, né? Que realmente enfrentem isso. E daí aquela história, talvez você, professor, talvez nós não usufruamos disso no nosso tempo aqui na Terra, mas talvez os nossos filhos usufruam. Por isso que assim chega o tempo de que a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Não importa se nós vamos ganhar com isso ou quem vier atrás de nós venha ganhar com isso. Nós temos que seguir. E uma crença, que eu falo sempre, só existe uma diferença entre fato e crença. Fato, o que é? A Terra gira em volta do Sol. Isso é um fato. Crença, o que é? Vou casar o dia que Júpiter alinhar com Saturno. Né? Isso é uma crença. Então, como é que a gente muda a crença, professor? É a gente mostrando o resultado das coisas e repetitividade. A gente tem que ir falando. E tem algumas crenças que incutiram na nossa cabeça que, tipo, nós somos incompetentes. Há 20 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, ficam dizendo que brasileiro é incompetente, que é jeitinho, que não sei o quê. Mas nós produzimos 57 sacos de média no Brasil, um zaranhão velho brabo, que não tem nada, né? Daí tu vai lá e conhece aqueles corn belt lá, aqueles caras são muito incompetentes. Né? Vamos falar assim, pelo que estão produzindo, né, professor, naquelas terras, entende? Tem uma entrevista muito legal, o fundador da Embraer, de avião, ele fala... o brigadeiro lá, Osiris Silva, ele vai lá e fala assim, o brasileiro sepulta os seus heróis. E eu uso essa frase, falo assim, é o que você falou, tudo, o brasileiro, o cara começa a se destacar um pouco, esse sem vergonha aí, esse cara, e porrada. Quer vender um curso? Porrada. Eu falei isso ontem, falei numa palestra, eu falei assim, o brasileiro sepulta os seus heróis. Eu falei assim, cara, quanto eu aprendi com a turma da Embrapa Soja lá, o França Neto, o Crisanovski, que esses caras falavam assim, eu devo meu mestrado, doutorado, esses caras, de citar esses caras. Esses, pra mim, são meus verdadeiros heróis, entendeu? O produtor, o cara que vai lá e abre a porta pra você entrar e comer na casa dele. Falava assim, cara, e a gente vai lá, parece que é um pecado o cara ganhar dinheiro aqui no Brasil, né? E trabalhando honestamente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos mudar isso, né, Júlio? Graças a Deus vem vocês, uma geração que nem do João, de vocês, assim, ó. Eu começo a ficar tranquilo. Ontem eu falei pra minha filha, domingo, eu tava em Brasília, e falei pra minha filha, eu disse, graças a Deus, dentro do agro, né, tá vindo uma geração tão potente, professor, tão potente. Eu acho que dentro do agro é uma geração mais potente do que a nossa. Porque, primeiro que eles aprenderam a lidar com o digital, eles nasceram com isso, que nós não tínhamos. E aquela vontade de fazer alguma coisa que vem dentro da genética do agricultor. Essa história deu umas pedras, acabou com tudo, eles, não, nós vamos iniciar de novo. E essa geração, como não tem mais muita terra para comprar, ou tá muito caro, tem que crescer verticalmente. Né? Então é aí que tá a busca do conhecimento, Júlio, sabe? E por isso que a tua função, a do João, a nossa, ela é tão importante, cara, de levar as coisas certas para essa gente. Né? E daí assim, pessoal, daí tudo bem que mal tem ganhar dinheiro com isso. Então, se a gente tá ganhando, todo mundo tá ganhando, qual que é o mal disso? Exato. Né? Mas nós temos que bater, nós temos que fazer as coisas certas, né? E não desistir disso tudo. Porque eu sei que nós vamos ser cada vez mais poderosos no sentido de agro, né? De alimentar o mundo, alimentar que começa os brasileiros. Né? Tem 200 milhões de brasileiros que se alimentam do trabalho do agro. Né? Então a gente tem que começar a divulgar isso aí. E quanto mais a gente for eficiente, né, professor, no nosso plantio, poxa vida, né? É uma coisa assim que, professor, isso até eu gostaria, Júlio, você também pode falar, João, eu quero uma coisa assim, porque hoje, professor, quando eu falo dos 100 sacos, né, a primeira coisa que as pessoas me dizem assim,
mas não vale a pena produzir 100 sacos, porque vai custar muito caro para produzir, né? Tipo, e a gente tem a pesquisa do professor Alencar Zanon que mostra já que quanto maior a tua produtividade, maior a tua lucratividade, porque nós temos custos fixos e variáveis, né? Beleza. Então, a pergunta, né, professor, que eu falo assim, se você melhorar a regulagem da sua plantadeira, né? Vamos pensar, tem até um gasto lá para revisar, tudo bem, mas só de você olhar lá a profundidade, olhar, tá aqui, tá certo. Quanto é que a gente gasta, professor, para fazer isso? Tem algum custo, né, de dinheiro de você regular a tua máquina? Vai lá, Júlio. O único custo ali é sentar a bunda e estudar, né? Saber o que tá fazendo. Pronto. Porque eu não sei se hoje, por conta, igual o professor disse, por conta do celular a gente ficou mais desatento e quer tudo para ontem, né? Se a gente parar para observar, todas as áreas a gente tem palha diferente, Sim. solo diferente, tudo. E a regulagem ela vai mudar, né? Para vocês que estão assistindo aí, quer começar a ter resultado, começa a tratar a plantadeira como unidade de plantio, linha a linha, né? O que você Sim. comentou. Pega uma linha, a minha plantadeira tem 20 linhas, beleza? Então você vai passar nas 20 linhas, desde o disco de corte, distribuição de semente e o suco fechando lá atrás. Fazendo isso daí, você vai estar sabendo o que está acontecendo. Eu gosto de falar que plantadeira é igual criança pequena. Elas não falam. Só que se você observar bem, você sabe o que está acontecendo. Ô Júlio, eu vou fazer uma pergunta para você e a outra professor Paulo, que é o seguinte, é uma dúvida minha e eu acho que de muita gente, que o pessoal às vezes manda lá nas aulas de plantabilidade que a gente faz, tem um chat lá que tira dúvidas, né, sobre a aula. Aí tem muita gente que pergunta assim, plantadeira nova, precisa de checklist? Nova, zero, acabou de chegar na fazenda. Essa é a primeira pergunta. Uhum. A segunda pergunta é o seguinte, se a gente pudesse elencar quais os principais, vamos falar assim, os principais pontos que sempre precisa de revisão numa plantadeira. Fala, cara, isso aqui é todo ano, ó. Isso aqui é todo ano, isso aqui é todo ano. Lógico, o cara tem que fazer o checklist de parte por parte, peça por peça. Mas se pudesse elencar assim, ó, isso, cara, é batata. Todo ano, se não fizer, vai dar problema. Tá. O Júlio fala do checklist aí, que ele é o Pelé disso aí. Eu vou falar de plantadeira nova. Se eu não tiver um adubo de qualidade, um adubo mais empedrado, uma coisa... Não pode estar caindo, a plantadeira é novinha. Não pode estar caindo uma quantidade em cada linha diferente. Ali eu já mato. Regulagens. Vai lá, o pessoal chega e fala... E vai pela tabela, né? Para facilitar o serviço, vai pela tabela. Isso aí nós já vimos em várias revisões que a gente fez. Vai lá e vai assim, o que me dá 200 kg por hectare? Põe a 16 com a 24 lá, o nego vai lá e põe e taca o pau e vai lá e não faz aferição. Pode ser plantadeira nova. velha, pode ser nova, pode ser o quê? Diferente, peso diferente. Você tá entendendo, João? Você tá entendendo? Então vai lá e fala assim, vácuo. Vamos dar outro exemplo. Esse, professor, é um ponto importante. O vácuo. Sai de fábrica. Eu posso falar, o Marcão, meu irmão, é vendedor de plantadeira e de trator, vendedor de máquina faz 30 anos. O Marcão. Foi minha grande inspiração, uma das grandes inspirações no agro, né? Que daí eu falo que foi meu tio e o Marcão. Mas o Marcão entrou na agronomia primeiro que eu, né? Então ele vira e fala assim, viu, coloca o vácuo no verdinho lá no 10 e toca o pau. Se eu não tiver uniformidade de semente, João, o que vai acontecer? Plantadeira é novinha. Vai lá, a gente mostra um vídeo desse aí em palestra, vai lá caindo um monte de dupla. A plantadeira saiu do plástico, ela foi lá para fazer o primeiro plantio, um monte de dupla. Por quê? Porque o vácuo recomendado para aquela plantadeira, a nossa semente era mais miudinha, com PMS baixo. O que aconteceu? Vai lá e puxava de duas. Entendi. Então, quer dizer, regulagem... Tem que fazer checklist. Outro ponto legal aconteceu, foi no treinamento, em Sorriso que a gente tava. Uma plantadeira nova, a Exact Emerge e tal. Zero, nunca plantou. Né? Ela ali tem a bandagem da limitadora, ela é uma bandagem autolimpante, né? E ela, diferente das que a gente já tem no mercado, ela tem que ser bem encostadinha no disco. Só que aquela lá em específico, nova, tava muito apertado o parafuso. Você erguia a bandagem ia ficar travada no disco. Né? Então, aí vinha pegando aí. Não, ela erguia e não descia mais. Não descia, ela travava, tava muito apertado. Né? Ela tem o torque certo ali, a pressão certa para subir e descer e não ficar travado. Isso daí eu acho que é um dos maiores exemplos de plantadeira chegou. Não é só porque é nova que eu vou fechar o olho e plantar, não. Montagem.
Uma vez aconteceu comigo, João, aconteceu até foi uma questão, o pessoal chegou, a plantadeira veio nova, né? Montaram na fazenda, mas veio uma parte quando eles montaram, professor, porque eu falo assim, lá são pessoas montando e são cabis de erro. Isso. No primeiro não são robô, não são ET, são pessoas. Isso. Aí eles montaram a mangueirinha que vem do vácuo até no disco, só que eles montaram, era 36 linhas também, ficou umas 10. Eles colocaram por um caminho que quando levantava e baixava a plantadeira, ela pegava num parafuso. E daí, tipo, a mangueirinha vinha, pegava naquele parafuso e foi a gente baixou umas 4, 5 vezes, ela furou. Vixe. Simplesmente pegou a mangueirinha e furou. Novinha. Eu disse, poxa vida, se eu não, né, a gente notou, quando eu fui largar, eu disse, cara, aqui não conseguia, né? Porque eu sou daquela de linha por linha, né? Mas na hora a gente também, né, não observou, porque tava por debaixo lá, mas ela pegava na ponta, tinha a porca, assim, na ponta do parafuso. E foi ralando até que ela furou um pouquinho, assim, ela ficava, tipo, morgada ali, assim, né? Eu disse, caramba, uma coisa que a gente montou a novinha, como pode? Como pode? Né? E daí a gente não entendia, daí começa, ao invés de botar a culpa na semente, né? Eu botava a culpa na semente, mas não era a máquina, assim como a qualidade da semente pode ser a culpada e não a máquina, né? Então, perfeito. Observar, né, professor? A plantadeira é um balde de coisinha, né? E mesmo que hoje ela seja toda... vamos pensar, a gente pegar algumas que eu falo, até a pressão lá no carrinho tem sensor, mas e o sensor não pode estar errado? Ele não pode te dar um problema? Sim. Pode falar. Você tocou num ponto que aí complementa o que o João perguntou, né? O que a gente tem que fazer ali de lei, né? Claro, a gente tem que olhar. Tem que olhar. A gente tem um checklist padrão que a gente segue. Só que o legal, Leandro, que a gente fez um levantamento junto com um parceiro nosso da Rethinkworks, com vários produtores, né? E um dos pontos é o que mais dá problema na plantadeira todos os anos. E ali a gente tem não é top 6, é top 4 pontos que a gente tem que olhar obrigatoriamente todo ano na plantadeira, independente se é safra ou safrinha. Tá. Em primeiro ponto, ganhando disparado, disco de corte. Tá. Desgaste. Vindo seguido de rolamento, embuchamento e sensores. Sensores importam. Não, você já imaginou que assim, não é só porque é um sensor, você tem que confiar de olho fechado o que está acontecendo. Né? Imagina comigo, você tem o chicote da plantadeira, né? Tem plantadeira que dá muito mais problema do que outras. Só que pega um chicote, tá lá, chuva, sol, vai lavar, passa como que chama aquele produto forte lá? Joga Solopan, fica no sol, resseca. O que tem desgaste com fio? Já viu o pessoal fazendo instalação, faz a instalação errado, fica roçando ali o ferro com ferro em cima do cabeamento do sensor, começa a dar mau contato, né? Então, o sensor ele entra num ponto de avaliação ali entre o plantio da safra, obrigatoriamente. Por quê? O mais comum é grafite. Grafite mesmo, professor. Grafite lá no canote, lá, se você não arrancar o canote e colocar lá, limpar os olhinhos dele, que nem limpar os olhinhos dele lá, ele começa a ficar doido, porque vai juntando grafite, né, que vem ali e o pior, professor, é o seguinte, que acontecia comigo, daí eu começava, os olhinhos não olhar bem, e começava a apitar, porque a gente botava lá, abaixo de 10, aí o cara, porque não ficava buzinando no ouvido dele, ele aumentava, o vídeo de 10 botava pra 30 pra não apitar. Mas também só um detalhe. Tá vendo? Mas que a dica mais legal do que isso, que precisa limpar os olhinhos do sensor lá? Teve um cara no treinamento que perguntou o porquê, né? E é legal dessa explicação pro pessoal, que assim, a grande maioria dos sensores que a gente tem no mercado hoje, né, são sensores óticos, ou seja, é o feixe de luz passando para um lado e para o outro ali. Aí eu falei para ele, você bota a mão dentro do saco de grafite e mira no sol, sua mão vai ficar brilhando, né? Aí imagina, aquele monte de grafite passando ali, e o sensor, aquela luz batendo, a luz vai bater ali, vai bater e vai refletir para qualquer lado. Aí o operador dentro do trator fica louco, começa a bloquear lá dentro porque não para de apitar. Sim, né? Entendido. Então a dose de grafite é importante. Ou corta o fio, né? Pra parar de apitar, corta o fio. Aí resolve de vez, né? Tô brincando, hein, meu Deus. Mas, ó, cara, só nessa rodada aqui de plantadeira, checklist e tal, o tanto de coisa que nós aprendemos agora foi excelente. Então eu vou aproveitar e vou puxar o momento desaprender para aprender de novo. Então roda aí o momento desaprender para aprender de novo.
acho que não vamos perguntar só para eles, vamos perguntar para todo mundo. Se o Leandro tiver alguma coisa para compartilhar, o professor e o Júlio, fique à vontade. Esse quadro, professor, chama Desaprender para Aprender de Novo. Que a gente sempre fala assim, todo ano a gente desaprende e aprende alguma coisa. E o profissional, o bom profissional e o profissional do futuro, não digo do futuro, mas de hoje, que será o profissional do futuro, ele tem que aprender a desaprender e aprender de novo. Porque muitas das coisas nós aprendemos no passado, hoje elas modificaram e nós precisamos reaprendê-las, né? Então, tanto na vida pessoal quanto profissional, Qualquer professor, coisa. fica à vontade. O que nos últimos anos aí vocês conseguiram desaprender e aprender de novo? É tipo uma coisa que acontece. Não, eu fazia isso aqui, eu achava que isso era 100%. Conta alguma aí, Leandrão, que E você lembra? a gente tem Na vários parte de ITS, contabilidade? contabilidade, mas eu talvez essa parte de que eu mais aconteceu comigo, que o professor já falou, até foi do vácuo. Né? Eu falava assim, poxa, se o cara está dizendo que o vácuo é X, né, eu confiava naquilo cegamente, né? Então, foi uma coisa que talvez é mais geralzona, mas o que eu desaprendi é tipo, confiar naquilo 100%. Então, eu sempre chegava assim, eu não posso confiar naquela informação que vem na bula, que vem lá no manual da plantadeira, né? E aprendi que a gente tem que pegar assim, ter um norte, mas a gente pegar e ir lá olhar sempre isso aqui. Então não é assim, confia cegamente no sensor, não confia cegamente naquilo tudo. Porque antes eu era muito assim, chegava, se tá da fábrica assim é porque tem que ser assim, né? E eu acho que isso para mim mudou bastante nos últimos tempos, que eu falo assim, eu aprendi a não desconfiar, mas ir lá verificar se aquilo realmente é, Avaliar. né, professor? Aquela tal da conferida mais uma vez, né? Vou dar mais uma conferida. E a gente gosta desse momento de desaprender, professor? Cara, porque sensacional. Não só Gostei. na parte profissional, a gente na vida da gente, né? E a gente sempre procura pensar o que pensa um pouquinho, e a gente gosta de pegar de surpresa mesmo, que é pra pessoa pensar assim, cara, o que eu desaprendi? O que eu tinha certeza? Seja na plantadeira, seja na vida, isso aqui eu tinha certeza. E agora eu tive que mudar, porque nós temos um conceito aqui dentro da redação que o profissional do futuro, que é o do presente, é o cara que tem a capacidade de desaprender e aprender de novo. Perfeito. Eu tenho várias. Então, fala aí, professor. Não, porque isso aí é um mote de vida meu, João. Então, por isso que é sensacional. Esse quadro... Quer ver uma coisa? Vou falar profissional, vai. Quando eu comecei a mexer com plantadeira, foi quando surgiram as pneumáticas. Uhum. E daí falava assim, cara, essas pneumáticas não valem nada. Pneumática não vale nada. Cara, o que vale é a mecânica. A mecânica, ela planta melhor. Isso aí, ó, cara, cheio de turbina. Vai dar pau na turbina. Pode ver, ó, todas as tecnologias novas que entram, a turma duvida. Uhum. Pode ver. O Júlio, o doutorado dele é que aquele antecipe de plantar a soja. Cara, quanta porrada já levou? Nossa. Quanta porrada em conjunto com a Embrapa, com a Jumil, né? Então, e o que acontece também? Sempre quem tá junto da gente, ou é alguém da família, ou algum profissional, ele faz, ou você vai por ele, né? De pessoas de confiança sua. Então, eu lembro que o cara de confiança meu, onde eu comecei a estudar com plantadeira, ele falou assim, não, esse negócio aí de pneumática não dá certo. Teve uma empresa que demorou para colocar máquina pneumática no mercado, foi lá e era a empresa que mais vendia plantadeira. O que aconteceu? Hoje não existe. Entendeu? E essa aí eu tive que desaprender para poder aprender. A hora que eu vi que regulando a pneumática, né, a gente consegue fazer um plantio. Cara, então foi uma das coisas. Certo. Vou falar uma segunda coisa também em relação à tecnologia. A frase que eu mais usava, e hoje estou falando menos, porque a turma não entendia o sentido dela, é assim, faz o basicão bem feito. E a turma falava que, não, para mim o importante é o basicão bem feito. A turma falava assim, esse cara é contra a tecnologia, né? Aí por que eu parei para pensar e falei assim, não, essa frase não está sendo bem colocada. Porque assim, continua achando que você tem que fazer tudo bem, tem que voltar lá e avaliar, né? Só que nós não podemos ser contra a tecnologia. Quer ver? Vocês já se pensaram sem celular hoje? Não tem como. Não existia nada. Eu lembro quando eu dei um celular pro meu pai, ele foi lá e jogou no sofá assim,
né? Mas nem abriu. Foi lá e jogou no sofá, daí o primeiro dia ele ficou olhando pro celular. No segundo dia ele foi lá, virou, pegou um neto e falou assim, como é que liga essa coisa aqui, não sei o que. Cara, antes dele falecer, era o dia inteiro, ficava mexendo lá igual a gente, ferramenta de trabalho. Então, assim, a tecnologia, até eu tô vindo de alguns cursos aí, que eu tô vendo o que tá vindo de tecnologia aí, não tem. Você falou da nova geração, né, Leandro? A nova geração, cara, é pura tecnologia. Se a gente não aprender as novas tecnologias que nós estamos falando aqui, eu e o Júlio estuda todo dia isso, você vai ficar para trás. Fica pra trás. Acho que antes do Júlio falar, acho que pra mim, João, até nunca pensei nisso, agora o senhor falou, pra mim, o maior... Isso foi... Nós estamos sentados aqui, nós 4 Olha hoje, aí. porque há 2 anos atrás eu resolvi fazer um Instagram, que eu era totalmente contra. Eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram. Será que eu faço? Não, faz, cara. Mas não sei se eu faço, cara. Porque que a gente turma vai rir de não, mim mas e isso tal. aqui é não sei o quê, isso aqui é pra quem não tem o que fazer. E nós falamos, né, Leandrão? O cara faz porque o Leandro tinha muita coisa boa pra compartilhar. Ele tá no dia a dia da fazenda. Aí, mas demorou um pouco, né, Leandro? Hoje eu falo pro professor Mas que fez. a minha vida eu devo ao Instagram. Olha né? aí. Tipo, profissional, nesse sentido, não a parte de consultoria, mas essa parte que nós tá aqui, eu conheci o professor Paulo Arbex, o Júlio agora por causa disso. Isso. Então acho que talvez essa seja o maior desaprender da minha vida. Né, Júlio? Mas é evolução, né? Fique à vontade de falar o que você pensa. Na verdade, eu queria trazer uma história, um caso que aconteceu comigo, o Leandro e João. Domingo agora, eu fui na casa do meu irmão, em Campinas, e lá eu encontrei um livro que eu havia ganhado há muito tempo, na época que eu fiz colégio agrícola. E tá lá, Manual do Técnico Agrícola, 1982. E eu abri lá a cultura da soja. A soja, ela exige uma área bem gradeada para jogar. Vai ver. Escrito exatamente desse jeito. A soja exige uma área bem gradeada, se for área de abertura são 2 gradagens pesadas e uma gradagem leve para fazer o nivelamento do terreno. Você coloca de 20 a 30 sementes por metro. Putz, Eu li aquilo, eu até tirei foto, mandei pro Biral. Falei, olha isso aqui, né? Numa janela ali de 1982, não precisa ir muito longe, gente. Olha o que o que tá acontecendo hoje. Se você falasse em 1982 o que a gente faz hoje, não mexe no solo, deixa a palha. Olha, quem Júlio, imaginaria a mesma coisa de celular? Eu vivi isso. Eu sou do cara que nós pegávamos colhia o trigo, que a cultura principal era o trigo. Nessa época, 75, 78, quando eu nasci em 72, com 8 anos, eu pilotava uma coletadeira, 8 anos de idade. Olha só. E o nosso maior prazer era pegar um CBT, engatar um cabo de aço, um pneu pegando fogo atrás e nós correr na lavoura botando fogo na parte de trigo. Olha só. Isso eu fiz muito, né? De passar mesmo, de fazer as voltas, daqui a pouco tava no meio do fogo, né? Com um piazão de 10 anos de idade eu fazia isso. E olha quanto que mudou esse tipo de situação, né? A soja é uma coisa incrível. A gente vai se adaptando, né? Se for ver bem, tudo... isso serve para o contexto da vida em geral. Tudo já existe. A gente só precisa ir descobrindo. Exatamente. A plantadeirinha que nós tínhamos lá era 120 quilos por hectare, saco de 60 quilos de juta, e a gente, para regular a plantadeirinha, era rotorzinho. Olha os só. rotorzinhos, a gente só macaqueava ela, mediu a volta do pneu, João, e você dava no macaqueado, a gente dava a volta. Eu regulo plantadeira há muito tempo, senhor. Né? Só que daí tu não pegava por contar semente, era por quilo, porque caía 40 sementes por metro, né? Aquilo era uma empurrando a outra, assim, né? Mas essa é a parte legal. E daí, pessoal, a vantagem, né, de a gente ser mais de cabelo branco, que a gente tem muita história. Com certeza. Então, mas, adorei esse quadro, viu? Nossa, foi legal. Nós gostamos demais Viu? dele. Se fosse contar da vida... eu falo assim, antes eu tinha medo de bêbado. Hoje eu vejo que nós não fazemos mal pra ninguém. Mas... é brincadeira. Família, é brincadeira. Perfeito. Olha só, mas como tudo é bom, dura pouco, né, Leandrão? Ju e professor, eu vou passar a palavra para cada um fazer um fechamento sobre o que nós conversamos hoje. Já fica a nossa gratidão ao professor, o Júlio, ao grupo GPD. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, que continuem assim. Professor, você é uma figura iluminada. Imagina, tantas pessoas aí fazendo mestrado, doutorado, os profissionais que você comentou que já estão no mercado de trabalho, então isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. Então, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de vir aqui gravar com a gente. O Júlio, parabéns
por ser um menino tão novo e com essa vontade, esse pensamento de longo prazo que nós precisamos fazer a diferença no futuro. Obrigado, Leandrão, que vira e mexe não consegue estar aqui com a gente, mas hoje ele vai estar firme aqui nos podcasts. Vou passar a palavra pro Leandro, pro Júlio, e aí o professor faz um fechamento aí. Hoje eu sou um cara muito emotivo, né, João? Você sabe, assim, pra mim, eu particularmente, eu acho que a gente tá ganhando muito mais do que merece de Deus, né? Vamos falar assim, porque como eu sou um cara, eu nem sei, assim, eu digo assim, eu tenho que falar em público aqui, porque eu só amo mais minha esposa e minhas filhas do que sogra. Senão a gente apanha, né? Mas eu, assim, esse momento, a gente tá aqui, né, com pessoas também que estão contribuindo com o nosso país, é uma honra, de verdade, assim, professor, não é só por ser amigo, por nada, assim, é uma emoção que é só quem sente. Quantas pessoas queriam estar aqui no nosso lugar? Professor, tem gente que... É verdade. É o que eu falo, aquela história de colher sem saco lá no CESB lá, é só quem colhe sem saco e tá um nome escrito lá que sabe a emoção que a emoção de ter um filho, né, a emoção de perder alguém, então é esse tipo, e a vida nossa, ela é feita de sentimentos até o dia que a gente vai embora. Então, Júlio, prazer te conhecer. A gente te conheço muito já, né? Porque a gente assiste lá os vídeos, a gente usa muito isso no meu dia a dia. E pode ter certeza que essa promessa que a gente faz de 100 sacos por hectare do trabalho de vocês, ele é tão importante. Com certeza. Porque é aqueles 5, 10 sacos que às vezes falta para nós chegar nos 100 sacos. Que não é só a nutrição, não é só a genética, não é só o melhor produto, o melhor adubo, a chuva, o sol, né? Então, eu falo de tijolinho em tijolinho que a gente está chegando nos 100 sacos, né? Então, eu queria agradecer demais essa oportunidade que a gente teve, professor, assim, porque eu sei que ela é ímpar e eu vejo que aqui, né, juntou pessoas que... Eu gosto muito de uma frase, professor, que do Márcio Sérgio Cortella, que fala que morrer é ser esquecido. Né? E eu tenho certeza que o professor Paulo Arbex, ele vai demorar para morrer. Né? Vamos pensar assim, no sentido de que depois disso vai vir o Júlio, o legado, né? Outras pessoas, né? E eu acho que não tem nada melhor que isso. Não é dinheiro, né? Dinheiro a gente vive. Então, a minha mensagem é essa, cara. Sabe, eu só desejo que João, que Mateus, que outras pessoas, que outros Joãos, perfeito, né? Outros Leandros e outros Paulo Arbex apareçam, né? Perfeito. E realmente levem a vontade de querer. Podemos errar, mas não vai ser nunca pensando na maldade, né? E continue pesquisando, professor Júlio, continue levando isso para o campo agricultor, porque essa dor, o agricultor, ele está precisando, cara. Ele está pedindo, implorando para que ajudem ele, né? No sentido só que eles estão esperando pessoas que eles confiem. Então, professor, fica essa mensagem, né, de que a gente levando o bem, né, as coisas vêm de volta, compartilhar, retorna gratidão, retorna dinheiro, retorna tudo para você, né? Então, fica essa mensagem aqui e o nosso eterno agradecimento por você estar aqui com a gente, né? Então, muito obrigado por tudo, né, Júlio? Fique à vontade aí para... Opa, a gente que agradece. Queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui também, ter esse papo gostoso, né? Eu gosto de falar que podcast você ter a possibilidade de participar de uma conversa com pessoas, independente do lugar do Brasil ou do mundo que você esteja, né? Certo. A gente veio para ficar, o tal do podcast, né? É uma satisfação enorme ter conhecido vocês pessoalmente, Leandro, João, e... essa conversa que a gente teve aqui, eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas vão tirar muito proveito, informação técnica, informação de vida, né? Porque podcast é uma coisa que mexe com o emocional também. E para quem está assistindo, né? O pessoal mais novo está fazendo graduação, está se especializando, não tenha medo de ser único, igual o Leandro disse. Né? Não tenha medo de ser único, fácil não vai ser, mas antes você passar por alguns perrengues e adquirir experiência do que viver na sombra, viver ali estagnado, né? E assim, quanto mais a gente erra, mais a gente aprende, né? E isso é muito legal. Eu comecei a colocar isso para minha vida e a partir daí, quanto mais porrada eu tomei, mais eu cresci. Eu senti isso na pele por outras pessoas falando também. E é isso. Beleza. Eu falo uma coisa que assim, quando a gente faz alguma coisa, ou a gente ganha dinheiro ou a gente aprende. Exato. Não tem experiência. Nunca perde. Nunca perde. Fique à vontade, professor, aí. Pô, obrigado, Leandro, João.
Agradecer o Matheus também. Mateusão. Cê sabe, quando eu falo, ô meu irmão, é do fundo do coração, viu, Leandro? Exatamente. Você pode ter certeza disso. O pessoal da técnica aí, muito obrigado também, porque são as raízes, né? Que não aparecem e que fazem a coisa acontecer. E que faz a coisa acontecer. E queria deixar uma mensagem também, que me pega muito, fala assim, ô professor, cara, hoje eu vejo vocês viajando no Brasil inteiro aí, hoje eu vejo vocês sendo reconhecidos. Existe uma palavra que se chama autenticidade, né? Não queira, tem muita gente assim que quer montar um personagem. E se você chegar, se você veio lá em casa, se você veio, o Júlio falou, né, o podcast pra mim é uma conversa de bar, é a mesma coisa que nós estivéssemos tomando uma cerveja aqui num bar, né? Então seja autêntico, não faz o que você não é. Né? Porque a autenticidade te leva a patamares, assim, coisas que você não imagina, né? Você não imagina, então a autenticidade me levou, né, a conhecer pessoas incríveis, a ver pessoas assim que você falou da gente não se conhecer, né? Várias pessoas do digital, que quando a gente se encontra assim, parece que faz 10 anos que conhece. Por quê? Porque você sente, é um sentimento, é um negócio que se chama empatia, né? Então, se desse para passar uma mensagem assim, de agradecimento a todos que viram esse podcast, e fica a mensagem, seja autêntico, seja você mesmo, que você não perde nada sendo assim. Obrigado. Perfeito, você muito tem obrigado, a capacidade de ser único, não desperdice, né? Exatamente, cara. Vai lá, e uma coisa que eu para terminar, é aquela história, se você vai mudar a vida da tua família, do teu município, do estado, do país ou do mundo, tudo certo. Exato. Cada um tem a sua, né? O importante é você fez a diferença onde é que você estava, né? Eu acho que é por aí. Ô, professor, e aí a gente... Pode fechar. Não, o importante pra mim, assim, é você colocar a cabeça no travesseiro e saber que você não prejudicou ninguém. Exato. É o que eu falo pra todo mundo. Cada um olha pra câmera, a gente sempre termina com uma frase que a gente gosta muito, que é assim, bora pra lida. Que não, aqui, naquela. Porque a gente tá no dia a dia, tá aprendendo, tá estudando, tá compartilhando ideias, mas no final a gente tem que sujar a botina e bora pra lida. Isso aí. Então a gente eu vou falar 1, 2, 3, a gente bora pra lida. 1, 2, 3 e... Bora pra lida! Bora, a Raiz da Solução Podcast.